Olá pessoal, essa semana eu vou falar um pouco sobre os carros alemães. Para o alemão, o carro não é apenas uma maneira de se locomover do ponto A para o ponto B, de uma cidade para outra, da casa para o trabalho, para a escola. Ele é realmente um estilo de vida. As principais montadoras que nós conhecemos no mundo, as mais tradicionais, clássicas, são alemãs, começando pela Porsche, Volkswagen, Audi, BMW ou, na verdade, BMW, e temos particularmente a Mercedes. A primeira vez que eu fui para a Alemanha foi em 2001. Eu não precisei de carro inicialmente, que eu estava morando no próprio Instituto Federal de Idiomas, fazendo curso de alemão lá, sem a família. Só comprei um carro para a segunda parte, quando eu já estava na Bavária. Aí, chegando à família, precisei realmente de uma maneira de me locomover e também que o quartel ficava longe da residência que eu havia alugado. Ele era um Corsa hatch, lá é Opel. A nossa Chevrolet, o correspondente à General Motors, ela se chama Opel na Europa. Por isso que tem até as corridas aqui no Brasil, que nós vemos às vezes, de Fórmula Opel. Este carro era diferente dos carros que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Ele tinha 3 cilindros e 12 válvulas, mas me atendeu muito bem durante aqueles 4 meses onde eu precisei do carro para me locomover para o trabalho e juntamente com a minha família para as nossas viagens também. Quando eu vim em 2009 para realizar o curso de Estado Maior, eu vi que havia necessidade de investir num carro um pouco melhor, já que eu ia ficar 2 anos juntamente com a família, alugaria uma casa que seria distante do Instituto Federal de Idiomas e ia precisar dele também para me locomover para o trabalho, para passeios e até para mudança de cidade, porque a segunda parte do curso já era em Hamburgo. No curso havia 3 oficiais, um do Exército, da Marinha e outro da Aeronáutica, que nos ajudavam também nessas questões administrativas. Um nos apoiava na parte de aluguel de residência, um outro na escola de filhos e um era o que ia nos apoiar para a aquisição do carro, para evitar que a gente fosse então enganado ou comprasse alguma coisa sem entender o contrato ou até pela dificuldade basicamente do idioma. Quando fui então selecionar esse carro para comprar, havia algumas opções, alguns carros que seriam até mais em conta, que não eram os carros alemães, mas resolvi então verificar com os próprios olhos as opções juntamente com esse nosso companheiro da Alemanha. E havia 2 carros muito bons. Um era um BMW ou BMW e o outro um Mercedes. Os 2 carros se equiparariam, apenas o Mercedes estava um pouco melhor conservado por fora. Consultei a esposa, naturalmente, a maior parte dos carros que eu compro é ela quem decide qual é a melhor opção. E falei que estava inclinado ao Mercedes e fechei o negócio com o Mercedes. Assim que terminei, que eu mandei a foto do Mercedes, ela fez o comentário: mas isso é um carro de tiozão, por que não comprou o BMW, que era mais esportivo, mais bonito, mais interessante? Mas claro que eu tinha acabado de perguntar e ela não fez questão realmente do BMW, mas eu preferi o Mercedes. Era algo que eu já tinha visto somente em filmes, em revistas, um ou outro passando pelo Brasil naquela época. Não era comum essa importação, só tínhamos aqui no Brasil o Classe A, que não é um carro padrão. Então era um Mercedes C180 e ele tinha um painel de madeira, tinha aquela estrela lá em cima do capô, um carro que dava uma presença, um visual, e eu fui muito feliz com ele. Fizemos várias viagens, tivemos a oportunidade de ir até Veneza, na Itália, fomos para Luxemburgo, para a Holanda, para a França, para a Suíça e muitas viagens ao redor da Alemanha. Não tenho nenhuma queixa a fazer, sempre fui muito bem atendido, muito bem servido. E aí vem a minha experiência também com a parte das concessionárias da Mercedes. Um dia houve um pequeno problema no carro, ele estava dando algumas falhadas, particularmente na marcha lenta, ele ainda era um carro que tinha marchas, né? E levei então nessa concessionária. Muita gente dizia: não leva na concessionária porque lá tudo é caro, tudo é complicado, tudo é difícil, eles querem te enfiar faca. E contei qual era o problema, tinha um box rápido. Parei no box rápido, e rapidamente eles trouxeram um equipamento. Quando eu vi, ele já deu pronto, ó, tá tudo ok. Mas o que vocês fizeram? Ah, fizemos a limpeza do bico injetor, da injeção eletrônica. Quando eu perguntei o custo, ele disse que não era nada. Mas como que não é nada? Eu já tinha feito essa limpeza em outro carro que eu tive aqui no Brasil e o custo da limpeza do bico injetor não é muito barato, era até um valor considerável. Ele só deu uma risada e falou para mim: isso aqui é Mercedes. Passou mais um tempo e eu fui fazer a revisão do carro.
Voltei então nessa mesma concessionária e aguardei também numa sala VIP. Quando chegou minha vez, fui chamado e eles perguntaram se eu queria acompanhar a manutenção do meu veículo. Como eu sou curioso, eu gosto de saber, gosto de conhecer, pergunto, não entendo assim, de mecânica, de manutenção de um nível mais elevado, mas tenho uma noção do que acontece, embora eu mesmo não faça, e fiquei curioso, então vou assistir. Trouxeram então aquele equipamento de testes e verificaram que havia uma peça que estaria com defeito. E ele me explicou, olha, essa peça aqui está com defeito, deveria em tal ponto sair tantos volts e está saindo aqui nem a metade. Ele foi lá, buscou uma nova peça no seu depósito, substituiu na minha frente e fez a medição e comprovou, então, com a nova peça, que aquele sistema estaria funcionando perfeitamente com a voltagem de saída que deveria haver naquele ponto. Com isso, saí de lá satisfeito, continuei usando o carro até o final do curso, nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhuma falha, nada que fizesse com que eu me aborrecesse. Só um dia, então, queimou um farol. Dentro daquela visão, todo mundo me dizendo, não vá na concessionária, que lá eles cobram muito caro pelas peças. Fui em outro local, próximo de casa, e comprei um farol por 20 euros. Tá? Passou mais um tempo, como os dois faróis tinham a mesma idade, o outro farol queimou. Eu estava passando bem em frente à Mercedes, não vou na outra empresa lá, que fica um pouco fora de mão, já estou aqui mesmo, vou comprar mesmo que seja um pouco mais caro. Cheguei lá, o farol custava 12 euros, praticamente a metade do que na outra loja que não era da autorizada. Só para a gente ter uma noção, esse carro eu comprei por 6 mil euros na época, isso em 2009. Era um carro de 1999. Ele tinha o trio elétrico, ar-condicionado digital, tudo aquilo que no Brasil nós só tivemos mais em conta, ou que se tornou moda como ar-condicionado digital, a partir de 2008, 2009. Não eram todos os carros, só os carros de ponta que tinham essa funcionalidade. A única coisa que não era o top de linha é que, por ele ser de 1999, ele ainda tinha aquele tocador, reprodutor de fita cassete. Mas eu consegui um adaptador, era uma fita que eu colocava lá no compartimento, ela saía com um cabo de linha P2, e aí eu conseguia ligar no MP3, ou player, ou então mais tarde no próprio smartphone, e tinha toda a facilidade de escutar minhas músicas, uma qualidade boa, sem ter que trocar, ainda mais porque ele era um clássico, eu não queria mexer no carro original, que eu não ia continuar com ele no período. Esse valor de 2.500 euros, à época, correspondia a 15 mil reais. O câmbio estava bem mais baixo, era 2,50, e no Brasil um carro desse custaria 45 mil reais. Ou seja, mesmo um carro antigo, aqui no Brasil seria super valorizado. Mas infelizmente eu não tive essa possibilidade por conta da legislação de trazer o carro para o Brasil, mas seria algo que teria valido a pena. Quando eu fui vender o carro, esse carro já estava bem desvalorizado e consegui vender por 3 mil reais. Para a gente entender como funciona, na Alemanha, além do documento anual de licenciamento que nós portamos, que é praticamente igual a esse aqui do Brasil, existe uma carta do carro, corresponderia ao nosso DUT, mas o nosso DUT nós assinamos, entregamos e passamos adiante. Esse carro não, ele tem todo o histórico do carro, ele fica com o proprietário. Então eles sempre dizem, quem está de posse da carta do carro é o proprietário do carro. E nessa carta há todo o histórico do carro. E eu pude ver que naquela época eu fui o segundo dono. O primeiro dono, que havia comprado em 1999, ele só usava esse carro aos finais de semana. Isso é comum na Alemanha. Eles têm um carro que eles usam para trabalhar, um carro de final de semana e às vezes tem gente que tem até um conversível para utilizar nos poucos meses do verão. Esse carro, então, estava muito bem conservado, era um senhor de idade que nasceu em 1936. E com isso a gente tem a certeza de que é o segundo ou terceiro dono. E aí eu verifiquei que nenhum alemão compra o carro quando ele será o terceiro dono. Eu tive que vender então para estrangeiros que moravam na Alemanha, que necessitavam de carro, e aí houve realmente um pouco de dificuldade e o carro desvaloriza. O segundo dono ainda é considerado que ele está num certo nível de confiabilidade, mas a partir daí o carro desvaloriza muito da venda do segundo para o terceiro e aí por diante. Vendi então por 3 mil euros e foi a oportunidade que nós tivemos naquele momento, mas digo que durante esses 2 anos que eu utilizei o carro,
Ele foi para tudo quanto é local, para tudo quanto é viagem, nos apoiou muito bem e ficou realmente aquela boa impressão. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar hoje em relação a essa qualidade. Às vezes a gente quer comprar somente as coisas mais baratas, acha que aquilo tem oferta, que tem promoção, que vai resolver os nossos problemas. Por exemplo, a pessoa vai comprar detergente, compra um recipiente de 5 litros, mas esse detergente ele não desengordura. A pessoa compra um iogurte, aquele iogurte é uma água suja. Você chega assim, é totalmente líquido e você vai até ver o nome, não está nem escrito iogurte, não tem nem coragem de colocar. Coloca bebida láctea à base de alguma coisa. Você vai então comprar um sapato, aquele sapato lá ele machuca, aperta e estraga em pouco tempo. Você compra 2 camisas, uma encolhe, vira baby look em pouco tempo e a outra fica o tamanho de uma barraca e você rapidamente tem que jogar essas roupas fora e adquirir uma nova. Claro que não estou incentivando ninguém a ser consumista, a gastar além da conta, além do seu orçamento, mas fazer sempre essa verificação em relação à qualidade. Você comprar alguma coisa que vai resolver o seu problema, atender a sua necessidade naquele período e que você fique feliz pelo tempo previsto para a duração daquele material, daquele produto, daquele sistema e assim por diante. E o outro ponto importante, aí sim, é o valor do nome. Quando a gente fala de Mercedes, eles mesmos associaram rapidamente a uma noção de uma qualidade elevada. Um amigo meu da Croácia que estava fazendo o curso contou na sala de aula uma vez uma piada em relação à qualidade dos automóveis. Diz que houve um seminário para donos, presidentes de empresas automobilísticas num hotel de luxo durante um final de semana e nesse período eles discutiram sobre qual era melhor, qual que tinha mais tecnologia, qual que tinha mais itens de segurança, qual que agradava ao cliente e cada um defendeu com unhas e dentes que o seu era melhor, que o seu era mais bonito, que o seu era mais adequado, moderno, seguro, confiável. Quando terminou então esse seminário, todos foram para o estacionamento, pegaram o seu Mercedes e retornaram para suas casas. Certo? Então essa ideia realmente de qualidade, onde ninguém nega que é algo muito bom e todos aqueles que compram ficam felizes. Claro que hoje no Brasil é muito difícil que a gente tenha essa oportunidade, aqueles que compram são felizados, privilegiados, mas há uma referência, então mesmo que não seja o Mercedes ou qualquer outro carro, ou que a gente tenha poucos recursos, tenha que comprar um carro mais simples, usado, mas a gente verificar a credibilidade da marca, a credibilidade da empresa e até a credibilidade do vendedor. Meu pai me falou há muito tempo atrás, olha, o nome é aquilo que você tem que mais preservar, é aquilo que você tem que é só seu. Se você perder alguma coisa, aquela coisa estragar, for roubada, se extraviar, seja lá o que acontecer, você compra, você manda consertar, você procura e pode até encontrar. Mas o nome não. O nome é algo que é seu, é algo que vai associar. As pessoas vão ter sempre como uma referência. Quando falam sobre nós, quando falam sobre você, o que eles dizem? Ah, quem é fulano de tal? Quem é essa pessoa? Falam alguma coisa boa? Falam que tem capacidade, que é um bom trabalhador, que é uma pessoa de confiança, é uma pessoa legal? Ou dão uma risada e fazem um "ih, quem é essa pessoa?" Quando nós chamamos alguém, convidamos alguém para trabalhar conosco, no Exército particularmente, nós nos tornamos responsáveis por ela. E às vezes chega aquela notícia, ó, determinada pessoa está querendo servir aqui e quer que a gente mande uma proposta para ele vir servir. Alguém conhece? Alguém pode falar alguma coisa? Quando é alguém que nós não conhecemos ou que nós conhecemos e sabemos que ele não faz um trabalho tão bom, ninguém fala nada, ou fica quieto, ou já levanta, olha, eu já tive um problema com ele, ouvi falar que aconteceu tal situação. E quando é uma pessoa boa, todos correm até para dizer, não, esse eu garanto, eu assino embaixo, eu me responsabilizo por ele. Então essa é a questão do nome, o valor que ele tem. Hoje a gente fala muito do nome sujo, quando há questão de dívidas, títulos protestados e assim por diante, e é algo também que a gente tem que levar em conta, tá? De você manter o seu nome limpo. Mas vai muito mais além do que isso, transcende, então, o nome é a sua referência, o nome é aquilo que antecede a sua chegada. Quando alguém já comenta, determinada pessoa está vindo, determinada pessoa é responsável por aquele assunto, se alguém tiver algum problema, fale com ele,
Se está o seu nome e seu nome é um nome de referência, todos vão saber, isso vale a pena. Ah, com essa pessoa vai ter jeito. A partir de agora, essa questão vai ser solucionada. Ou o famoso, agora vai. E esse então é o estímulo que eu digo para todos. Da mesma maneira que eu fiz aqui um comercial gratuito da Mercedes, eu não estou monetizando nesse vídeo, eu estou fazendo realmente sem fins lucrativos, apenas para conversar, trazer as minhas ideias e para aquelas pessoas que gostam de ouvir aquilo que eu tenho que falar. Eu não tenho recebido nada nos meus vídeos e não tenho nem essa intenção. Mas fui levado a falar bem de alguma coisa que me atendeu, de alguma coisa que foi importante para mim num determinado período. E então, da mesma forma, nós falamos bem daquelas pessoas que estão próximas, nós queremos que as pessoas falem bem de nós, nos tenham como uma referência, nos tenham como um padrão. Quando nós vemos na Bíblia, nós vemos que muitas vezes é feita referência em ações que são realizadas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então não é como se fosse algo mágico, um amuleto, fale em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está resolvido. Mas quando você fala no nome, você fala na autoridade. Então estou fazendo isso, estou batizando, estou consagrando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estou orando, estou pedindo em nome de Jesus. Então, quem disse para eu pedir, quem me mandou aqui para falar com a autoridade dele, foi o próprio Jesus. E esse é o valor, esse é o significado, como nós vimos, da marca, mas eu trago mais além, de uma forma mais importante, do nome. Então, guarde seu nome, preserve seu nome, faça com que seu nome seja a referência para todos aqueles que te conhecem, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, para o seu chefe, e digo que isso vai fazer a diferença na sua vida. Muito obrigado então e até a próxima oportunidade.